Amém, queridos? Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Nós vamos fazer a leitura. Nós vamos iniciar no versículo 15 e vamos seguir até o versículo 28. E a impressão que eu tenho quando eu estudo esse trecho de Mateus 24 é que todo texto difícil possível do Novo Testamento está tudo aqui dentro. É um texto muito complicado, a gente precisa ler ele a partir de outros textos. Então, se de alguma maneira a cabeça dos irmãos ficar um pouco confusa em relação a alguns temas, a gente vai guardar isso para quando a gente tiver o PEBA, quando a gente estiver criando o PEBA aqui na igreja. Vocês já sabem o que isso significa. Complicado. Mas vamos lá. Amém? Fazer a leitura bíblica de pé, Mateus 24, a partir do versículo 15. A minha leitura eu faço na Nova Almeida atualizada. Diz assim a palavra do Senhor: quando, pois, virem situado no lugar santo o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lhe entenda. Então os que estiverem, eu já penso aqui em Paulo, quem lhe entenda, olha, você te vira para entender isso aí, viu? Quem lhe entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço não desça para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte para trás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nunca jamais haverá. Não tivessem aqueles dias abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês. Portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vão lá. Ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Pai, texto desafiador em todos os sentidos, esse de Mateus 24, a partir do versículo 15. Eu peço a orientação do Teu Espírito para que naquelas coisas tão essenciais eu possa expor da maneira correta. Naquelas onde existem dúvidas, não apenas para mim, mas para tantos outros, que a nossa mente possa relevar e guardar e absorver aquelas certezas fundamentais que estão descritas nesse texto. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem sentar. Eu quero, nessa manhã, então, falar sobre aquele período, em se tratando do fim, que nós chamamos do período da grande tribulação. Quando nós falamos sobre o período da tribulação, nós sempre procuramos dividi-lo em dois tempos, né? Alguns sustentam a ideia de que o período de tribulação é um período que diz respeito a 7 anos, divididos em 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação. Eu tenho a tendência de concordar com essa visão. A grande questão é que não é possível identificar de maneira exata quando começa a tribulação. Como nós temos estudado a partir do início de Mateus 24, são vários sinais e eventos que antecedem desde a época do próprio Jesus, que é chamado princípio início do fim, ou que se chama o princípio das dores. Esses eventos, eles mostram que durante muito tempo, alguns sinais vêm acontecendo pelo mundo, e a tendência é que quanto mais se aproxima o fim, esses sinais se mostram cada vez mais frequentes e intensos. Então não é possível, por exemplo, determinar se nós estamos ou não no período da tribulação. Não existe uma plena certeza. Alguns grupos vão dizer, eu ouvi alguns pregadores na internet, pregadores bons, dizendo que nós já estamos na tribulação, já estamos nesse período. Se, claro, ele não levar em consideração
que o período da tribulação seria um período de 3 anos e meio, porque no máximo em 3 anos e meio, então, viria a grande tribulação. São várias visões acerca disso. Mas a grande questão é que nós não temos como identificar se estamos no começo, no meio ou no fim da tribulação. É um problema. Agora, quando se trata da grande tribulação, existe um sinal que marca exatamente o início desse período que nós chamamos de grande tribulação. Então, nós temos esse sinal. E que sinal é esse? É como nós lemos em Mateus capítulo 24, como nós lemos em Apocalipse capítulo 3, como nós lemos em textos como, por exemplo, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 11, Daniel capítulo 12, 2 Tessalonicenses capítulo 2, Apocalipse 13, todos eles indicam que existe um evento que irá marcar o início da tribulação, da grande tribulação. E que evento seria esse? A manifestação do anticristo. Então, nós não sabemos se estamos passando já pela tribulação, por esse período. Estamos, claro, no chamado princípio das dores, mas nós não sabemos se estamos naquele período de 3 anos e meio da tribulação. Mas uma coisa é certa, a grande tribulação, existe um evento que marca definitivamente o princípio da grande tribulação, que é então a manifestação do anticristo. Para que nós possamos entender essa figura, da qual nós vamos falar um pouco nessa manhã, nós precisamos ler muitos textos. A Bíblia fala e utiliza vários nomes, por exemplo, em Apocalipse não é utilizado o nome anticristo. O único autor bíblico que usa a expressão o anticristo é João, e não faz no seu evangelho, faz nas suas epístolas. Então nós precisamos então recorrer a vários textos da Escritura para então entendermos quando essa figura há de se manifestar. Por isso eu quero fugir um pouco daquela pregação unicamente expositiva para abordar alguns outros textos importantes também, como por exemplo, 2 Tessalonicenses. Você pode abrir a palavra do Senhor em 2 Tessalonicenses. Nós vamos ler aí o capítulo 2, a partir do versículo 3. Diz assim: ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá. Isso o quê? O retorno do Senhor, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas, quando ainda estava com vocês? E agora, vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado ao seu tempo. Então, o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 a 20, ele vai dizer o seguinte: para que tenha início a chamada grande tribulação, é primeiro preciso que aconteça a chamada grande apostasia. O que é a grande apostasia? É quando os crentes vão começar a abandonar a fé cristã genuína. Quando muitos crentes, eles vão deixar de vir à igreja, a gente não está nem falando de pandemia, não vão querer mais saber da genuína fé evangélica. Eles serão atraídos por conta, claro, dos seus pecados, da sua natureza pecaminosa, da sua não conversão, porque a gente não está falando sobre cristãos que serão arrastados pelo anticristo, ou pelas falsas doutrinas, ou pelos falsos profetas. Estamos falando de cristãos nominais, que não são de fato convertidos. Eles, nesse período, eles abandonarão a fé cristã genuína e darão início a uma rebelião contra Deus e contra a sua vontade expressa na Escritura. Não vai ser apenas um abandonar a fé, vai substituir a fé genuína do Evangelho por algum tipo de fé que contrarie tudo aquilo que Deus diz na sua palavra. E isso, então, vai fazer, segundo o texto de 2 Tessalonicenses, que haja um grande aumento da iniquidade e da imoralidade.
Aquilo que nós vemos hoje, em se tratando de imoralidade dentro da nossa sociedade, isso vai acontecer de maneira muito mais intensa, inclusive com fundamentação religiosa. Esse é o período da chamada grande apostasia. Mas não apenas isso. Para que tenha início a grande tribulação, é preciso que seja revelado o chamado homem da iniquidade. E é dessa maneira, então, que Paulo ele vai descrever o anticristo. Aquilo que nós chamamos de anticristo pelos escritos de João, que nós chamamos da besta pelos escritos de João em Apocalipse, então Paulo ele chama do homem da iniquidade. Esse homem, que é também chamado de filho da perdição, essa expressão filho da perdição indica o seu destino, ou seja, ele vai surgir, ele vai se mostrar, ele vai aparecer, mas o seu destino é certo, o seu destino é a destruição, segundo Apocalipse capítulo 19, versículo 20, e Apocalipse capítulo 20, versículo 10. É essa figura que Paulo chama de anticristo, que Paulo chama de homem da iniquidade, que é o anticristo, e diz que ele vai se voltar contra Deus e contra tudo aquilo que é santo, e ele se oporá agressivamente contra a igreja. Não é apenas que ele vai se opor de maneira passiva, ele vai defender valores contrários aos valores da igreja, que nós defendemos como povo de Deus, fundamentados, claro, na Escritura. O que isso significa é que o anticristo ele perseguirá ativamente e agressivamente todo aquele que não concordar com as suas próprias doutrinas. Ele se oporá de maneira extremamente agressiva, cruel, persecutória contra a igreja do Senhor. E então, o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele diz algo muito interessante, lá no versículo 3. Os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, filho da perdição. E o 4, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, o objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. O que Paulo está se referindo a essa figura que nós chamamos de anticristo, é aquilo que foi profetizado em Mateus capítulo 24, versículo 15, Daniel capítulo 9, versículo 7, Daniel capítulo 11, versículo 31 e Daniel capítulo 12, versículo 11. O que esses textos dizem é que chegará um tempo em que o abominável da desolação, ele se assentará no lugar santo. É o que esse texto está dizendo, e é dessa maneira que Paulo então descreve aquele momento em que o anticristo ele adentra ao santuário de Deus para se assentar no lugar santo e tomar para si o título de divindade. O lugar santo, então, não pode ser outro, senão o próprio lugar santo do templo de Jerusalém. O que isso significa, então, que aquele templo que foi destruído no ano 70 depois de Cristo pela invasão romana, através do imperador Tito, esse templo ele será reerguido, será feito da maneira como foi planejada, haverá sim um lugar santo, terá início os sacrifícios, retomarão os ofícios sacerdotais levíticos e os sacrifícios. E o lugar santo, então, ele será tomado pelo próprio anticristo. Olha que interessante. O templo hoje, ele se encontra em um lugar que é considerado para os muçulmanos como um lugar sagrado. É impossível hoje que se tenha a reconstrução do templo em Jerusalém. Só digamos assim, uma aliança política muito bem costurada entre israelenses, entre judeus e muçulmanos faria com que o templo pudesse ser reconstruído naquele lugar. Aí a habilidade diplomática do anticristo. O templo ele vai ser reconstruído, os sacrifícios serão retomados, terá início novamente todo aquele sacerdócio, os levitas, todos estarão lá. Então, esse templo, ele deverá ser erguido quando o fim estiver próximo.
Talvez a possibilidade da reedificação do templo em Jerusalém e a retomada dos sacrifícios façam parte de uma aliança que está descrita em Daniel capítulo 9, versículo 27, porque diz que esse abominável da desolação, ele fará uma aliança de uma semana e no meio da semana ele quebrará essa aliança. Pode ser exatamente uma aliança que faça com que o templo seja então reconstruído em Jerusalém. A quebra da aliança se dará com a proibição desses sacrifícios, e então o anticristo se assentará no templo do próprio Senhor para tomar para si o título de divindade. Ele exigirá ser adorado como Deus. E quando nós chegamos aqui, todo mundo faz aquela pergunta: tudo bem, mas quando isso vai acontecer? Está perto, está longe? Paulo, ele nos dá uma orientação lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6, e agora vocês sabem o que o detém para que ele seja revelado ao seu tempo. O que esse texto está dizendo é que existe alguma coisa que está impedindo a manifestação desse anticristo. Algo e alguém, porque a construção dos versículos 6 e 7 de 2 Tessalonicenses capítulo 2, primeiro, a construção do texto original, ele fala sobre algo, e no versículo 7 ele fala sobre alguém. Algo e alguém estão impedindo que o anticristo se manifeste. E quando esse algo ou alguém for tirado do cenário mundial, então haverá a possibilidade e a manifestação do anticristo. A grande pergunta é: o que é esse algo e o que é esse alguém? É por isso que eu digo que esse texto de Mateus capítulo 24, somado a esses textos que nós estamos estudando, são os textos mais difíceis da Escritura. Paulo podia ter dado uma ajuda para a gente, não podia? Podia ter sido mais claro. Ele fala: vocês sabem o que o detém. Os irmãos de Tessalônica, talvez em conversa, em aula, em ministração de Paulo, talvez soubessem o que está detendo o anticristo, mas ele não fala. Então, durante muito tempo, surgiu várias possibilidades e várias teorias acerca daquilo que pode estar detendo o anticristo. Vou citar algumas, viu? A igreja. Então falam, quando a igreja for arrebatada, o anticristo se manifestará. Como eu não acredito no arrebatamento da igreja, eu obviamente não acredito nesse primeiro ponto. Espírito Santo, eu particularmente não acredito, porque eu acredito que a igreja vai passar pela grande tribulação e a igreja está com o Espírito Santo. O Espírito disse que não deixaria a gente. Então a igreja não vai ficar orfanada do Espírito. Eu não acredito que seja o Espírito. Mas existem outras possibilidades. O governo, a lei, o próprio Deus, a pregação do evangelho ou algum anjo, e sem falar em outros. A grande questão é que nós não temos como ter certeza do que é ou de quem é. Não há absolutamente nenhuma possibilidade de sabermos com exatidão a que Paulo está se referindo acerca da manifestação do anticristo. Nós não temos certeza e nem é necessário que se tenha essa certeza. Porque no tempo adequado, inevitavelmente, o anticristo se manifestará. Não é um tipo de impedimento que será vencido pela força do diabo. É só uma questão de tempo. Não, vai ser tirado. Alguém mais poderoso do que o próprio Satanás vai tirar esse impedimento para que ele possa se manifestar. Então, no tempo adequado, ele se manifestará. E tão certo quanto a manifestação do próprio anticristo é a sua destruição, como diz 2 Tessalonicenses 2:8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Quer dizer, esse anticristo, da mesma maneira como ele há de se manifestar, ele também será destruído pela manifestação do Senhor. O fim, por isso, ele é o filho da perdição, porque a determinação é que ele apareça, mas que ele, por fim, seja destruído. Mas quem é o anticristo que Mateus capítulo 24 e que nós lemos aqui em 2 Tessalonicenses 2 é? Bom,
se nós lermos, por exemplo, Daniel capítulo 7, do 8 ao 28, nós não vamos fazer essa leitura, você pode fazer em casa. O anticristo é o pequeno chifre que nasce na cabeça daquele último animal. É um homem com grande autoridade e com uma boca que profere arrogâncias, é o que diz o texto de Daniel, capítulo 7, a partir do versículo 8. Então, o anticristo é alguém que vai proferir arrogâncias. Você quer uma arrogância maior do que declarar-se Deus? É esse tipo de arrogância, então, que o anticristo há de fazer. O texto de Daniel, capítulo 7, vai dizer o seguinte, que o anticristo ele vai fazer guerra contra os santos, e ele vai receber autorização para que os santos sejam entregues em suas mãos. Ele vai perseguir a igreja, ele vai desejar matar a igreja, ele vai prender crente, ele vai levar crente à morte, e tudo isso lhe será autorizado. Está chocado, irmão? A gente não está falando nem de coronavírus, está falando de anticristo. Se a gente treme diante de um vírusinho, claro, mata, não tira a eternidade, mas mata. O que falar quando o anticristo aparecer? Ele tentará, diz o texto, mudar os tempos e as leis, como por exemplo Antíoco Epifânio, no ano de 170 a.C., o imperador grego que invadiu Jerusalém, proibiu a celebração das festas judaicas. Então vai ser proibido observar festas religiosas, culto, igreja, vai ser proibido. Ele vai mudar costumes, hábitos, fundamentados e formados com base na palavra do Senhor. Porque ele vai ter poder para criar leis e aplicá-las como ele bem entender. Vai ser um ditador absolutista. E nós sabemos, queridos, porque o mundo ele anseia por isso, duas coisas que o mundo pede: prosperidade e paz. E essa figura, ela vai propiciar de alguma maneira prosperidade e paz para todas as sociedades. E como eu já falei, a gente hoje estudando e lendo um pouco, nós já sabemos de grandes líderes mundiais, de vários países que existem por aí, que já anseiam, desejam e apoiam o surgimento de um governo global, mundial, que possa tomar decisões que sejam obedecidas por todos os países. Já é uma realidade, isso é um anseio, isso é um desejo, é um pedido de que alguém, algum líder mundial, ele possa se levantar para tomar decisões, e essas decisões possam ser impostas por todas as sociedades espalhadas ao redor do mundo. O que me chama a atenção, queridos, é que para que isso aconteça, para que isso possa ser possível, precisamos de um controle social e econômico muito intenso. Eu não sei quem aqui já ouviu falar do The Great Reset, ou o grande reset, a grande mudada, ou o grande reinício, em que é uma teoria de que nós precisamos reiniciar a humanidade, os valores. Então, tudo aquilo, queridos, que estava profetizado e era tão irreal. Eu lembro que quando eu era novo convertido, e surgiu o código de barra, se dizia que o sinal da besta seria o código de barras. E não foi o código de barra, mas foi um avanço tecnológico que propicia uma espécie de controle. E depois, então, vieram um chip, a tecnologia informática, o microchip. Hoje você consegue chipar uma pessoa, colocar um chip dentro de alguém para monitorar a sua atividade física, a sua saúde, a sua localização. Aí disseram, isso é o anticristo. E não era o anticristo, mas isso é um avanço tecnológico que permite o controle social. Nós hoje temos reconhecimento por DNA, nós temos reconhecimento facial, nós temos várias maneiras de poder controlar a atividade das pessoas. E os pesquisadores já falam hoje em um mundo sem dinheiro, em que você não precisará mais carregar dinheiro na sua carteira. Vai estar tudo numa conta, todo mundo vai ter uma conta, e você, por algum recurso, vai ter reconhecido a sua identidade
e aquilo que você compra, aquilo que você vende, vai ser feito diretamente na sua conta. A gente fala, isso é o anticristo, não necessariamente, mas é a preparação para o cenário da manifestação do anticristo. Tudo aquilo que ele precisa, né, para chegar o momento dele se revelar, está por aí. O que, digamos assim, me acalma é que para que você receba esse número da marca do anticristo, 666, para que você receba essa numeração, será feita uma exigência: adoração. Você deverá adorar, se prostrar perante a besta. Então, para o crente que se ajoelha e se prostra apenas perante Deus, vai ser um sinal claro de que aquilo de fato é alguma coisa relacionada ao anticristo. Em Apocalipse capítulo 13, ele é descrito o anticristo como uma besta que emerge do mar. O mar é uma figura em Apocalipse para referir-se às nações, ao mundo. E essa besta, que é o anticristo e surge do mar, recebe do dragão, que é o próprio Satanás, poder, trono e autoridade. E essa besta, né, que é o anticristo, ele tem poder de operar milagres, algo que nenhum anticristo da história da humanidade foi capaz de fazer. Nós temos muitos anticristos na história, desde o surgimento do cristianismo com Cristo e os apóstolos, até hoje muitos se dizem que são a manifestação de Cristo. Mas nenhum deles foi capaz de operar milagres. Esse anticristo, ele vai receber poder de Satanás para operar milagres e por conta disso, ele vai atrair a adoração das pessoas. E não apenas isso, queridos. Diz o texto que ele vai ser uma pessoa blasfema e difamadora. E por conta dele, desse sacerdócio empenhado pelo anticristo, as nações passarão a adorar ao dragão. Apocalipse capítulo 13. Ou seja, elas vão adorar a Lúcifer, a Satanás. O anticristo, ele será o sacerdote supremo dessa religião, cujo ídolo a ser adorado é o próprio diabo. Chegaremos nessa época. E ele então recebe autoridade para agir durante 42 meses, o que dá 3 anos e meio. E ele então, durante esse período, ele vai receber autoridade para perseguir e vencer os cristãos. A igreja, nesse período, será perseguida e não que ele vá derrotar integralmente a igreja, mas muitos serão assassinados e mortos por causa da perseguição do anticristo. Apocalipse capítulo 13, versos 8 a 10 diz o seguinte: e ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Olha que interessante. Quem é que vai adorar a Satanás? Só quem não teve o nome escrito no livro da vida. Isso me dá uma segurança, amados. Não lhe dá? Porque nós não seremos enganados e iludidos. Quem é crente em Jesus, quem teve o nome escrito, olha como é interessante, quem teve o nome escrito no livro da vida, quando se converteu? Não, o texto não diz isso. Quando conheceu a Jesus? Não, o texto não diz isso. O texto diz que tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Antes sequer de eu existir, o meu nome já estava escrito ali. Isso deve trazer para a gente, queridos, segurança, alento no nosso coração de que podemos padecer qualquer tipo de perseguição, de dor, de tortura ou morte, mas nada pode nos afastar do amor e da graça do Senhor. E ele continua: se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Esse texto é muito forte, concorda comigo?
Se for a tua hora, meu irmão, de ser preso, você vai ser preso. Se for a hora de você morrer, você vai ser morto. E você vai ser fiel ao Senhor. Isso é belo. Qual é o resultado do aparecimento do anticristo? Aí nós lemos então, Mateus capítulo 24, versículo 16 a 28. Quando o anticristo então se manifesta, tem início a grande tribulação. Vamos voltar para esse texto. Quando então o anticristo se manifesta, tem início a grande tribulação. E essa tribulação é descrita nos versículos 16 a 20, algo que aconteceu no ano de 70 depois de Cristo, com a invasão e destruição de Jerusalém pelos exércitos romanos. É passada uma mensagem dramática de extrema urgência. Se você estiver no telhado de casa, nem desça para buscar o que está lá dentro. Saia correndo, fuja. Assim como aconteceu esse tipo de perseguição lá na época de Jerusalém, como os historiadores da época, como por exemplo Flávio Joséfo nos ensina no texto Antiguidades. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Estiver no terraço, não desça para tirar da casa coisa alguma. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Imagina a dificuldade de uma mãe fugindo, carregando uma criança nos braços. Ou uma mulher grávida correndo com o bebê no seu ventre. Ou então no dia de inverno, quando chove, o terreno fica pegajoso, escorregadio, lamacento. Quão difícil é o que Jesus está querendo ensinar e mostrar é que esse dia vai ser um dia extremamente dramático para as pessoas. Difícil, terrível. Porque ele mesmo fala, versículo 21, porque neste tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nunca jamais haverá. Nada há de se comparar àquilo que está guardado para esse dia. E isso é tão forte que Mateus 24, versículo 22 fala: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, primeiro, início da grande tribulação. Outro resultado do aparecimento do anticristo, a multiplicação dos falsos cristos e dos falsos profetas. Aí você diz assim: mas nós já temos falsos cristos e falsos profetas aos montes por aí. Qual a diferença? É que no versículo 24, esses falsos cristos e falsos profetas terão capacidade de enganar as pessoas por meio da operação de sinais e prodígios. Serão pessoas com poder de produzir milagres. De toda a humanidade, só os escolhidos do Senhor não serão enganados. Só os crentes verdadeiros. E por fim, então, após o aparecimento do anticristo, ao final desse período, se dará a vinda do Filho do Homem. E eu lembro, quando eu era novo convertido, nós tínhamos uma música que cantávamos sobre esse versículo. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, e assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. O que isso significa, amados? Primeiro, que a vinda do Senhor será pública. Ela não será apenas para a igreja. Quem olha para o céu em dia de tempestade e vê um raio, todo mundo vê o raio. Todo mundo contempla o relâmpago. Então ela vai ser pública. E ela também vai ser visível para todas as pessoas do mundo. Todos saberão que o Senhor chegou. E ele faz uma citação no versículo 28, que eu acho que é um dos textos mais difíceis da Escritura. Se você não entendeu nada do que você leu, parabéns, eu também não entendi. Diz assim: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Ninguém sabe exatamente o que Jesus queria dizer com isso. Algumas possibilidades. Pode referir-se à morte espiritual de Israel na época da destruição de Jerusalém. Quem é o cadáver?
é a nação de Israel morta espiritualmente. Quem são os abutres? Os soldados romanos invadindo Jerusalém. É uma possibilidade. Então ele estaria se referindo não ao período da sua volta, mas ao período da destruição de Jerusalém. Outra possibilidade, a cidade morta sendo invadida pelos abutres do Império Romano. Os mortos, a cidade espiritual morta, os soldados, porque não sei se vocês sabem, a palavra abutre no grego é a mesma palavra para águia. E o símbolo dos exércitos romanos era uma águia, e eles carregavam os estandartes e por cima uma águia. É uma possibilidade. Os mortos da destruição de Jerusalém, em 70 depois de Cristo, eles morreram, ficaram pelo chão. O que acontece? Os abutres vieram comer as carcaças. Outra possibilidade. Pode referir-se à decomposição do mundo na época do anticristo. Pode também. Ou alguns viram uma representação de Cristo como aquele cadáver e os abutres como os crentes. O que realmente ele quis dizer ali, a gente não sabe. Não é possível saber. Então, amados, eu queria concluir essa reflexão fazendo algumas breves observações. Como nós não sabemos exatamente o tempo da manifestação, do início do período da grande tribulação, nós precisamos lembrar aos irmãos da necessidade da constante vigilância. De olharmos para a nossa vida, daquilo que temos feito e de como temos servido ao Senhor. Se de fato nós fazemos parte daqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida, ou não. Talvez o fato de eu não ser um crente genuíno explique muitas coisas da minha vida, explique a minha frieza, explique a minha apatia, porque para mim foi tão fácil deixar de vir à igreja. E os sinais estão por aí, a gente não consegue ver, porque é sobre nós que está tratando. E eu vi muitos poucos crentes se converterem na minha vida. Eu já vi muito ímpio se converter. Agora, a gente que diz crente, não tem nada de crente, de fato vira crente de verdade, são poucos. Tão cruel e enganoso quanto a mentira do pecado para o ímpio é a mentira da religião para o falso cristão. Engana da mesma maneira. Uma outra observação é que nós devemos entender que a manifestação do anticristo é um fato inevitável, que trará julgamento a este mundo. Ele vem para perseguir a igreja, mas aquelas pessoas que serão enganadas por ele, que adorarão ao dragão, receberão pesada condenação por causa da sua atitude. Então, o aparecimento do anticristo não é a perseguição da igreja, mas é a condenação final desse mundo. E, por fim, a igreja verdadeira deve estabelecer sua segurança em Cristo e ser resistente a todo tipo de provação. A todo tipo de provação. Então, a igreja, o crente verdadeiro, deve estar seguro em Jesus e ser resistente a todo tipo de provação. E, meus irmãos, nesse tempo, como nós chamamos, nesse tempo Nutella, de crente Nutella, como tem sido difícil isso? Tem pastor que acha tão difícil que ele tem que chamar crente de lindo e linda. Porque não pode magoar os sentimentos, né? Não pode dizer, ô pecador sem futuro você, ô miserável pecador, pecador desgraçado, miserável. O próprio Paulo dizia, miserável homem que sou. Mas não pode, porque estamos todos sensíveis. Estamos todos ocupados demais com esse mundo cheio de pecado, cheio de iniquidade, de coisas, entre aspas, boas a serem oferecidas. E a gente tem que mesmo correr atrás, ser feliz. Eu não estou aqui pregando contra a felicidade e bem-estar de maneira nenhuma. A gente, como crente, tem que usufruir de maneira santa e para louvar a Deus de tudo aquilo que o Senhor nos deu. Porque o mundo ele foi feito para Adão e Eva usufruírem dele, usarem ele, administrar esse mundo para viverem bem nele. O que eu estou falando, queridos,
é que nós temos uma visão tão romântica e bela desse mundo que está fadado à destruição, que nós não podemos mais falar sobre sacrifício, sobre provação e sobre dificuldade. Sobre lamento, sobre dor, sobre tristeza, sobre dias difíceis que virão para nós, para os nossos filhos, nossos netos. Talvez quando essas coisas começarem não estaremos mais aqui, talvez quando elas começarem estaremos aqui, mas nós precisamos estar preparados e preparar a futura geração de crentes, se ainda assim estiverem nesse lugar, a conseguirem lidar com todo tipo de provação e todo tipo de dor. Por isso que o Senhor Jesus fala em Lucas capítulo 9, versículo 23, aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e me siga. E a gente transformou esse apelo sério, solene do Senhor em você quer levantar a mão, você quer ter uma vida melhor, você quer isso, você quer aquilo. Não importa o que você quer, importa o que Deus quer para a sua vida. O que Ele quer? Deus, Ele quer que você, em primeiro lugar, vá para o inferno. Qual é o lugar do ímpio? A Bíblia diz que aqueles que não se converterem perecerão eternamente do inferno. Por isso Deus criou o inferno para ímpio. Mas em Cristo existe a possibilidade de alcançarmos graça, misericórdia e compaixão através de Jesus. É o desvio da rota, é o caminho alternativo proposto pelo próprio Deus para aqueles que de fato se arrependem, se convertem de fato e de verdade. E nós então, amados, precisamos recrudescer a nossa mensagem, a nossa pregação nesses dias. Estava pensando essa semana, entrei num canal de um pastor muito conhecido, eu vi lá não sei quantos milhões de seguidores. E eu fiquei pensando, sabe o quê? Meu Deus, se o anticristo acessar o YouTube e ver que esse cara tem tanto seguidor, ele vai ser o primeiro que vai para a guilhotina. Eu não tenho a menor inveja dele. E eu fiquei pensando que nós, até a maneira como nós nos colocamos e aparecemos perante a mídia, como isso vai definir o nosso futuro. Então, amados, nós precisamos, como igreja, estabelecer a nossa segurança exclusivamente em Jesus, porque vai chegar o dia em que será Ele tudo o que teremos. Nós não teremos casa, nós não teremos possibilidade de comer, de comprar comida, de vender. Ele será a nossa única possessão, então nos acostumemos. Não vamos nos apegar a essas coisas que têm aparente segurança, mas de fato não tem. Amém, queridos? Domingo que vem nós vamos falar então de como será a vinda do Filho do Homem.